Podemos até parar um pouco, mas voltar é necessário. Nós estamos aqui nesse programa maravilhoso, programa Palavra da Cruz, programa que tem como objetivo abençoar a sua vida através da Palavra de Deus. O meu nome é Pastor Saulo Nunes, nós somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em São José dos Campos. Sirvo a Deus na nossa congregação ali no Jardim Mariana 2 ali. Irmãos, você está convidado a nos visitar, amém? Que alegria estarmos aqui nessa manhã, e eu quero desde já te desejar toda a sorte de bênção. Vamos fazer uma oração? Vamos orar. Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai Celestial, muito obrigado, Senhor querido, por estarmos aqui na sua casa, entrando na casa desse meu irmão, dessa minha irmã, desse meu amigo, dessa minha amiga, aonde nós podemos te louvar, Senhor, e te agradecer para todos sempre. Obrigado, Senhor, pela vida do Herbert. Obrigado, Senhor querido, pela vida da nossa igreja. Obrigado por todos os irmãos, amigos e amigas na qual estão nos assistindo nesse exato momento. Senhor, que nós possamos, Senhor querido, aleluia, manifestar aqui, Senhor querido, a tua glória, em nome de Jesus, amém? Quero ministrar na palavra no teu coração nessa manhã. Hoje é o nosso primeiro programa, nós estamos retornando a essa casa depois de um tempo sabático, né? Devido a muitos compromissos ministeriais, e agora nós estamos aqui agora, retornando a esse programa maravilhoso que é a Palavra da Cruz. Todo sábado um programa diferente, né? Hoje nós teremos a ministração da Palavra de Deus, no outro sábado nós teremos várias novidades, e eu creio que vai ser bênção para nós, amém? Até a minha escudeira, eu vou estrear, né, uma ajudante, uma escudeira, que vocês só vão ficar sabendo no sábado que vem. Vai ser uma maravilha, amém, irmãos? Glória a Deus. Quero mandar um abraço aqui para a nossa igreja, pastor André Câmara, a nossa pastora Nayane Câmara. Eu estou aqui com uma camisa, tá vendo essa camiseta bonita aqui, ó? Vou até mostrar aqui, ó. 81 anos, irmãos. No mês de junho a nossa igreja comemorou aqui em São José dos Campos 81 anos de história, irmãos. E como é bonito, né, ver a história da igreja, né? E a igreja, irmãos, a igreja ela tem um trabalho muito importante na sociedade, né? A igreja, ela como ela é o corpo de Cristo aqui na terra, é muito bom e é muito bonito que pessoas na qual chegam na igreja toda arrebentada, precisando de ajuda, precisando de apoio, e os nossos irmãos são abençoados e abençoam essas pessoas, e essas pessoas saem com as suas vidas transformadas. Então são 81 anos de história, de transformações de vida, de pessoas que tiveram um encontro com Cristo. Então é por isso que eu estou com essa camiseta comemorativa dos 81 anos de história, né? 81 anos de história. Está aqui o nosso vídeo aqui, né? Da nossa festa, né? Foi muito bonito, irmãos. Foi muito bonito. Eu fiquei muito feliz mesmo de ter participado e fazer parte dessa história, né? E você também, né? Por que não? Você que faz parte do ministério em São José dos Campos também sabe da importância dessa história. Amém, irmãos? Vamos para a palavra de Deus? Vamos falar um pouco de Jesus. Irmãos, falar de Jesus é muito bom, né? Quando eu interrompi o programa, nós estávamos numa série, e eu vou continuar ela, né? Pelo menos uma vez por mês nós vamos falar um pouco sobre essa série, que é o justo viverá pela fé. Mensagens inspiradas na epístola de Romanos. E o tema hoje, na qual nós vamos tratar hoje, é: quem é o seu mestre? O Herbert vai escrever aqui para nós aqui daqui a pouco.
quem é o seu mestre, né? Nós já dissertamos sobre os 5 primeiros capítulos da Epístola de Romanos. E se você quiser saber, né? Se você quiser saber qual é as 5 mensagens, pastor, eu queria saber como foi essas 5 mensagens. Eu tenho um canal no YouTube, né? Comecei a divulgar o meu canal passou por uma repaginada, fiz uma repaginada no meu canal. E se você quiser se inscrever no meu canal no YouTube, é Pastor Saulo R. Nunes, né? Nessa semana eu já vou estar providenciando a arte do meu canal para estar divulgando aqui na rádio. Saulo R. Nunes, Pastor Saulo R. Nunes. Lá está todos os nossos programas aqui da TV Shalom, né? E nós estaremos continuando a nossa série O Justo Viverá pela Fé. E hoje nós vamos falar do capítulo 6 de Romanos, que tem esse tema: quem é o seu mestre? Já parou para pensar quem é o seu mestre, né? Então vamos lá, vamos fazer um pequeno resumo. Paulo, ele estava na cidade de Corinto, ele já estava planejando, né, a sua 4ª viagem missionária. A Bíblia conta que Paulo, ele fez 3 viagens missionárias, então ele já estava planejando a sua 4ª viagem missionária. E um dos lugares que Paulo queria visitar era a igreja de Roma. A epístola de Roma, aos Romanos, é a única epístola na qual Paulo ele escreve essa carta para uma igreja que ele não fundou. Todas as outras igrejas, Coríntios, Efésios, a igreja de Éfeso, né? A igreja de Colossos, Tessalônica, todas essas igrejas, Paulo fundou essa igreja. Mas a igreja de Roma, Paulo não fundou. Não se sabe até hoje quem foi que fundou, iniciou o trabalho ali na igreja de Roma. E é muito interessante pensar nisso, que o que acontece, irmãos? Paulo, então, ele tem um desejo de iniciar um relacionamento com esses irmãos. Então ele envia essa carta, né, a fim de iniciar um relacionamento com esse irmão. E por causa dessa impossibilidade, ele estava terminando a 3ª viagem, né? E por causa dessa impossibilidade, então o que ele faz? Ele escreve essa maravilhosa epístola, que é a Epístola de Romanos. Irmãos, a carta aos Romanos era uma carta tão fundamental que os teólogos denominam essa carta como o 5º evangelho. É a coluna dorsal das doutrinas do cristianismo, né? Porque Paulo, ele vai explicar, né, nessa carta à igreja de Roma, e hoje está explicando para nós como é esse processo da salvação em nossas vidas, né? Aí Paulo então começa dissertando a seguinte ênfase: que o justo viverá pela fé. Então nós só iremos conseguir ser justos não é pelas nossas obras, mas sim pela nossa fé. Porque pelas nossas obras nós não conseguimos agradar a Deus. O nosso desempenho religioso não conseguiu agradar a Deus. Tanto é que quando Deus olha para a terra, isso está no capítulo 1, ele não vê nenhum justo sequer. E todos nós fomos encerrados numa situação terrível da ira de Deus. Deus estava irado conosco, né? E assim termina o capítulo 2. No capítulo 3, Paulo vai dizer que o judeu não tem nenhuma vantagem sobre o gentil. Não é pelo fato do judeu ter recebido a promessa, ter a palavra de Deus, que ele é melhor do que o gentil. Então, tanto o judeu como o gentil, quem são os gentios? Eu e você. Todos aqueles que não têm ascendência judaica, somos considerados gentios. Então, tanto o gentil, que já não estava muito boa a nossa situação,
né? Estávamos distantes de Deus, não queríamos saber de Deus. Tanto o judeu, que pela sua conduta e pela sua hipocrisia blasfemava pelas suas obras o nome de Deus, então todos nós estávamos encerrados no pecado. Mas o que acontece? Pela fé nós conseguimos a nossa salvação. E ele usa o exemplo, isso no capítulo 4, de Abraão, né? Abraão, ele foi justificado pela fé, não pelas obras. Deus, quando chama Abraão, Deus Abraão não chama a atenção de Deus falando sobre os benefícios da justificação. Então, o que é justificação? É um ato declaratório de Deus, dizendo que eu e você somos justos pelo fato de Jesus ter morrido na cruz do Calvário. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, Deus não nos olha mais como pecadores. Olha só que coisa linda, irmãos. Deus não nos olha mais como pecadores. Deus nos olha como justos. E não é pelo nosso mérito, mas é pelo sangue de Jesus. E agora nós estaremos entrando no capítulo 6. No capítulo 6 de Romanos, né? Capítulo 6 da Epístola de Romanos. E eu convido você a ler a sua Bíblia aí, pegar a sua Bíblia aí no capítulo 6 de Romanos. Nós vamos lendo aqui, né? E vamos explicando para vocês o que diz esse brilhante texto de Romanos. Então, já tendo o conhecimento, né, que nós somos justificados pela fé e que pela graça de Deus nós somos salvos, então a pergunta que se diz é: então, pastor, é o seguinte, então eu posso pecar à vontade, não é? Eu posso pecar à vontade, porque se eu pecar, é só pedir perdão e Deus vai me perdoar. É assim que funciona? Vamos ver, o capítulo 6 vai nos explicar essa questão. Vamos lá. Então Paulo começa a dizer o seguinte, capítulo 6 de Romanos, verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? É essa questão. Então Paulo, já imaginando que eu e você iríamos pensar nisso, se Romanos terminasse no capítulo 5, aí a tragédia aqui já estava estabelecida, né? Então vamos pecar, né? Vamos fazer tudo de errado que Deus perdoa, né? E não é esse, irmãos, o pensamento que muitas pessoas têm e que muitos pastores estão ensinando, muita gente, que não tem problema, você pode continuar desse jeito que você está aí, né? Você pode continuar desse jeito que você está aí, que Deus vai perdoar você. Não existe inferno, não existe condenação eterna. Isso aí é papo de religioso, para colocar culpa em você. Não é essas mensagens que nós ouvimos. Toma cuidado, irmãos. Toma cuidado com essas mensagens que você anda ouvindo por aí, porque nós vamos estudar a palavra de Deus. Eu estou aqui com o meu celular, aqui tem um aplicativo da Bíblia, e eu quero aqui ler com você o que diz a palavra de Deus. E Paulo vai tratar dessa questão. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? Aí Paulo fala: de modo nenhum. Esse de modo nenhum no grego é: que absurdo que você está perguntando. Como você esse de modo nenhum, ele tem a seguinte conotação: que absurdo que você está pensando. De modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou porventura ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos
pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Então Paulo, ele vai usar aqui a figura do batismo, né? Aqui nós vamos ter 3 figuras aqui. Hoje nós vamos falar sobre 2. Então a primeira figura que Paulo vai usar aqui, né, para explicar o porquê que nós não devemos ter esse tipo de pensamento, que só pelo fato de Jesus morrer na cruz e todo o pecado caiu sobre ele, nós estamos liberados para viver do jeito que nós queremos, né? Não, de modo nenhum. Que absurdo é esse que você está pensando? É o que Paulo está dizendo aqui, porque nós fomos sepultados com ele pelo batismo. Então, quando eu sou batizado, né, a nossa igreja tem um sacramento, né, que é o sacramento do batismo, que é uma ordenança de Jesus quando ele sobe ao céu, né, que nós seríamos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E o batismo, irmãos, é algo que simboliza a nossa vida espiritual. Quando nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, quando nós o recebemos, acontece algo no mundo espiritual. Muitas coisas acontecem no mundo espiritual. E o que acontece no mundo espiritual? Acontece uma morte. Porque a partir do momento que eu abraço a Cristo, eu começo a morrer. E não é morte física, é uma morte para o mundo. Ou seja, se antes eu vivia para o mundo, e para o pecado, e para as coisas do pecado, para o meu ego, agora cada dia eu estou morrendo. Eu estou morrendo para mim mesmo. Eu estou morrendo para o mundo. Eu estou morrendo para o pecado. E a cada dia essa morte vai acontecendo em nós. Então esse processo de morte para o mundo é o batismo. Quando você se batiza na igreja, né? Você passa pelo discipulado, você passa pela instrução, né? Quando você chega no tanque batismal, ou tem igrejas que não batizam, né? Pela imersão, né? Mas batiza só com um copo de água na cabeça. Não importa, né? Qual é a forma certa, porque tem uma discussão. Mas esse batismo, ele é caracterizado pelo que acontece dentro do nosso coração. É o que acontece dentro do nosso ser. Esse batismo já aconteceu. É a mesma coisa do casamento. Você não começa a amar a sua esposa a partir do momento que você casou, que você foi lá na frente da igreja, né? E todo mundo olhando. Agora eu vou começar a amar a minha esposa. Não, você começou a amar antes. E o desejo de você firmar um compromisso e mostrar para as pessoas que você agora, a partir daquele momento, o seu compromisso, ele está sendo testemunhado. Assim é a característica do batismo. É uma simbologia daquilo que aconteceu dentro do nosso coração, dentro do nosso ser, né? Dentro do nosso ser. Existem pessoas que estão mais preocupadas com as formas do que o que realmente acontece. Eu estou mais preocupado com o que realmente acontece. Então é o que Paulo está dizendo aqui no capítulo 6 de Romanos. Paulo está dizendo que nós fomos sepultados com ele pelo batismo da morte. Ou seja, nós morremos para o mundo, nós morremos para o pecado, né? E o que acontece com uma pessoa morta, irmãos? Morto paga boleto? Morto ama? Morto vive? Morto tem responsabilidade? Não tem, irmãos. Não tem responsabilidade, morto. Morto não tem responsabilidade. É assim que acontece, irmãos, que quando nós morremos para o pecado, nós não temos mais responsabilidade com o pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós. É isso que Paulo está dizendo. Vamos ver, vamos continuar o argumento de Paulo.
Verso 5: porque se temos sido unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais o pecado. Pois quem já está morto, está justificado do pecado. Aleluia. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabemos que, tendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre mais, e a morte não tem mais domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez por todas, morreu para o pecado, mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim também, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes a vossa concupiscências. E nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos entre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Aleluia. Até aqui, irmãos. Que coisa, né? Então, pelo fato de nós termos morrido para o mundo, morrido para o pecado, morrido para o nosso eu, nós estamos em um processo de ressurreição. Nós estamos em processo de que, enquanto o nosso corpo aqui, a cada dia fica velho, e a cada dia nós ficamos enrugados, tem gente que até quer adiar, né? Fazem cirurgias plásticas, fazem isso, pintam o cabelo, fazem implante. Amém. Isso é questão de vaidade. Mas em nenhum momento nessa vida nós iremos conseguir retardar o envelhecimento. Nós nunca iremos conseguir, por nossa própria força, retardar a nossa morte. Mas quando nós estamos em Cristo, há uma nova vida brotando em nosso corpo, que é a vida de Cristo em nós. E é muito interessante, irmãos, porque quando nós falamos da cruz, é preciso que você pense do seguinte fato: que Jesus, quando ele morreu na cruz e ressuscitou, antes dele morrer na cruz, ele era filho unigênito. Mas depois que ele morreu, ele não é mais considerado filho unigênito, ele virou primogênito. Ou seja, assim como ele morreu, nós também vamos morrer, mas ele ressuscitou, e todos aqueles que estão nele também irão ressuscitar com um corpo transformado, semelhante ao do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Então esse processo que está em nós, que é o processo da vida eterna, então nós precisamos olhar para a nossa velha vida e considerar essa velha vida como morta, porque o nosso velho homem, a nossa humanidade, ela foi desfeita na cruz do Calvário. Porque a nossa humanidade é uma humanidade que se alimenta do pecado. A nossa humanidade se alimenta do pecado. Por isso que o pecado, ele é prazeroso. Por isso que muitas coisas que nós fazemos quanto ao errado, ao pecado, é prazeroso. Mas esse prazer nos leva à morte. O principal problema da humanidade é a morte. A morte é um assunto na qual nós não queremos saber. Nós não queremos falar de morte. Mas a morte, como dizem, é a única certeza que um ser humano tem, que ele vai morrer.
E o que Jesus veio resolver? Jesus veio resolver o problema da morte. Ele não só resolveu, ele venceu a morte, ele ressuscitou. E assim como ele ressuscitou para a vida eterna, nós também, que estamos nele, também iremos ressuscitar. Então não faz sentido, meu irmão, nós ficarmos com esse argumento de que, então ele nos justificou, então eu posso pecar à vontade, porque ele vai nos perdoar. Não faz sentido você e eu termos esse tipo de pensamento, porque o que ele fez por nós, irmãos, o que ele está fazendo por nós a cada dia, é muito maravilhoso, é lindo demais. Nós morremos para o pecado, nós morremos para o mundo, e agora nós estamos vivendo para Deus, aleluia. Por isso que no versículo, glória a Deus, 11, Paulo fala, considerai-vos mortos para o pecado, aleluia, considerai-vos mortos para o pecado, e vivos, glória a Deus, aleluia, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então nós temos que olhar para o pecado e parar com esse discurso que muitas pessoas têm, dizendo o seguinte: a carne é fraca. Não é que o pessoal fala? Vou repetir de novo, você deve ter achado engraçado, né? A carne é fraca, eu continuo pecando porque a carne é fraca. Irmão, para com esse discurso, irmãos. Isso é o pecado querendo te enganar, isso é o inimigo querendo colocar isso na sua cabeça. Se você está em Cristo, o pecado já não domina mais sobre você, aleluia. O pecado já não domina mais sobre mim, glória a Deus. Então nós temos que orar para o pecado e estou morto para o pecado e vivo para Deus em Cristo Jesus, aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus. Estou vivo para o pecado, estou vivo para Deus e morto para o pecado, aleluia, glória a Deus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedeceres às vossas vontades, concupiscências e vontades. E nem tampouco apresentei os vossos membros, ou seja, o nosso corpo ao pecado, como instrumentos da iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como redivivos dentre os mortos, os vossos membros. Então o nosso corpo, existem pessoas, olha só que outra argumentação que o pessoal usa também, né? Ai, Deus não quer o nosso corpo, Deus só quer o nosso coração. É isso que o povo fala, né? Já ouviu esse argumento que o povo fala aí fora? Que Deus só quer o nosso coração, não quer o nosso corpo. Irmão, aqui, o que o texto está dizendo aqui? Eu não estou pegando, não estou lendo o livro não, irmãos. Eu estou acabando meu livro ainda, nem escrevi meu livro lá, está pela metade ainda meu livro. Mas eu estou lendo a Bíblia, a palavra de Deus. O que Paulo está ensinando aqui para nós aqui? Paulo está dizendo o seguinte: olha, não apresentei os vossos corpos, os nossos membros, para o pecado reinar. Não, renuncie essas vontades e viva para Deus, aleluia. Quando o pecado vier contra nós, renuncie ele, não peque, seja forte, busque a ajuda do Espírito Santo. É por isso que o Espírito Santo, nós vamos falar sobre o Espírito Santo nos capítulos adiante. É por isso que o Espírito Santo nos ajuda, porque só por ele é que nós vencemos o pecado. Mas pastor, então eu vou renunciar, mas então eu não vou mais pecar? Irmãos, pecar nós vamos, porque nós somos falhos, mas o pecado não tem que ser hábito. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, resumindo, é o seguinte: pecado não pode ser hábito. Pecado tem que ser acidente na vida do cristão. Nós vamos pecar? Lógico que vamos, que enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós estamos propensos a isso. É por isso que existe a prática da confissão.
Por isso que existe a prática da confissão de pecado, porque nós vamos confessar os nossos pecados, mas não é só confessar, nós temos que deixar. Nós temos que deixar o pecado. Aleluia. Nós temos que deixar o pecado. Então o pecado, ele não reina mais sobre nós. Então essa é a primeira figura que Paulo usa, que é a figura do batismo. Nós estamos mortos para o pecado, nós estamos mortos para o mundo e vivos para Deus. E pelo fato de nós estarmos mortos, não tem cabimento, escuta bem o que eu vou dizer, não tem cabimento nós pensarmos que nós podemos pecar à vontade. Porque se nós temos vontade de pecar, é porque essa nova vida ainda não aconteceu em nós. Essa transformação não aconteceu, irmãos. O que nós precisamos urgentemente é passar por essa transformação de vida. É nascer de novo. Nós precisamos nascer para Deus. Nós precisamos buscar a nossa salvação. Se você está na igreja e nada mudou, você continua o mesmo, você continua pecando, tem coisa errada. Você ainda não conheceu o Evangelho, porque o Evangelho nos liberta do poder do pecado. Aí Paulo entra numa segunda questão, verso 14: pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Então, a segunda questão que Paulo levanta aqui para nós. Então, Paulo, você está dizendo o seguinte, porque qual é a equação que Paulo está falando aqui em Romanos? Eu peco e eu sou punido. Por quê? Porque existe uma lei. A lei diz que toda alma que pecar, essa morrerá. É o que diz a lei. É o que diz o Pentateuco, a Torá. Toda alma que pecar, essa morrerá. Então tem morte para nós. Mas nós ficamos sabendo por Paulo que nós não estamos mais debaixo da lei, porque Cristo cumpriu a lei por nós e nos, entre aspas, nos desobrigou de cumprir a lei. Então, qual que é a questão que Paulo está dizendo aqui, está levantando aqui, e que talvez eu e você poderíamos, com a nossa cara lavada, levantar também. Mas Paulo, então se nós não estamos debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça, então eu posso pecar à vontade, Paulo? Porque a graça me perdoa? É isso mesmo, irmãos? Não é isso que nós ouvimos muito por aí? Que a lei foi cumprida, que a lei é só o Antigo Testamento. Agora nós estamos, já ouviu essa conversa? Nós estamos no tempo da graça. Então está liberado, vamos pecar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, É isso mesmo, irmãos? Olha só o que Paulo vai responder para nós. De modo nenhum. Lembra que eu falei? Vou repetir. De modo nenhum, do grego é o seguinte. Que absurdo, gente, você está pensando. Ou como o pessoal da internet fala aí, só que não. Então vou pecar à vontade, porque a lei não domina mais sobre mim, é só pela graça. Só que não. Não. Por quê, irmãos? Olha só. Aí Paulo vai usar uma segunda figura aqui. Verso 16: não sabeis que daquele a quem vos apresentai como servos para ir obedecer, sois servos desse modo a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, embora tenham sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina que fosse entregues, e libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, pois assim como apresentados
os vossos membros para a iniquidade para a iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros como servos da justiça para a santificação. Pois quando era servo do pecado, estava livre em relação à justiça. E que frutos tinham dessas coisas que agora vos envergonhais? Pois o fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, irmãos. Que texto maravilhoso, né? Que texto maravilhoso na qual nós estamos aqui falando nessa manhã junto com vocês, né? Que texto, irmão. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Eu vou resumir. Eu vou imaginar com você uma situação, tá? Vamos imaginar uma situação. Imagine você que você está num emprego. Você tem um emprego, você tem um chefe, né? Só que esse chefe que você tem, ele não te paga o salário corretamente, ele te humilha na frente dos clientes, ele expõe os seus erros para todo mundo. Imagina um chefe desse, irmãos. Que absurdo, né? Você ter um chefe desse, né? Você imagina, esse chefe que você tem, ele é um ser tão ruim, que ele não está nem aí com você, e você se sente oprimido com esse chefe. Aí um dia você toma uma postura: não, eu não quero mais trabalhar nessa empresa, cansei, vou pedir demissão. E você pede demissão. Aí depois que você pede demissão desse emprego, né? Lógico que numa situação dessa você tem que passar por um tratamento de psicólogo, né? Porque não é fácil, né, irmãos? Você passar por tudo isso. Aí você arruma um novo emprego. Olha só que legal, um novo emprego. E nesse novo emprego, irmãos, é tudo de bom, porque nesse novo emprego te pagam direitinho, te pagam um salário justo. Se você fizer hora extra, você ganha um dinheiro no dia. Olha só, o seu chefe te honra no meio de todo mundo. O seu chefe gosta do teu serviço, e você é muito assim valorizado nesse serviço. Pegou a ideia? Pegou a ideia, né? Agora imagine com o seu antigo chefe, lá, o mal lá, o chefe mal, começa a mandar o WhatsApp para você e te dando ordens, te dando sugestões, mandando você fazer as coisas, e você começa a obedecer ele por medo, por receio, sei lá. Tem cabimento um negócio desse? Porque já aconteceu a demissão, não aconteceu a demissão? Não é? Já aconteceu a demissão, meu irmão. Então você não tem mais vínculo com o seu antigo chefe. Você não tem mais vínculo com a sua antiga empresa. Você não tem mais vínculo. Você não tem mais vínculo. Olha só que coisa interessante. Sabe o que aconteceu na nossa vida espiritual? A partir do momento que você recebe a Cristo como seu Salvador e Senhor, isso é lindo, né? Você pediu demissão do seu antigo emprego. Você não está mais no antigo emprego. Satanás não é mais seu chefe. Aleluia. Satanás não é mais o seu mestre. Agora você tem um novo mestre, Jesus Cristo. Enquanto que no antigo emprego o seu salário era a morte, nesse segundo emprego o seu salário é a vida eterna. Enquanto que no seu antigo emprego você pecava, você vivia para o pecado, agora nesse novo emprego você vive em santificação a Deus. Aleluia, irmão, isso é coisa linda demais, né?
como diz o pessoal aí fora, né? Forte, né? Isso é forte demais, irmãos. Agora você está numa nova vida. Você está numa nova caminhada. Você está numa nova jornada. Aleluia, glória a Jesus. Ai, irmão, eu estou tão feliz, irmãos. Eu estou tão feliz dessa nova jornada, né? Por que o programa começou hoje, irmão? Porque agora nós estamos numa nova jornada. Aleluia. Glória a Jesus. Deus tem uma nova jornada para você, meu irmão. Deus tem uma nova jornada para você, minha irmã. Aleluia, meu amigo, minha amiga. Está na hora de você pedir demissão desse emprego aí, ó. Desse emprego do pecado. Quantas vezes você é humilhado, quantas vezes você vive angustiado pelo peso da sua consciência. Hoje existe uma proposta para você. Hoje o grande mestre te chama, e ele te chama para trabalhar com ele. Ele te chama para ser santo, aleluia, para que você viva uma vida santa diante dele. Antigamente nós nos esforçávamos para cumprir a lei, para ter a esperança de ser justificado, mas agora, não, irmãos, a justificação já chegou. O que nós precisamos agora é nos santificar. Nos santificar, irmãos. Precisamos nos santificar cada dia mais, porque o pagamento que nós iremos receber é bem maior. O nosso pagamento é superior ao que você está recebendo hoje. Por isso que o título dessa mensagem, dessa reflexão, é: quem é o seu mestre? Em que emprego você está? Em que emprego você está, meu irmão? Em que emprego você está? Glória a Deus. Não sabeis que daquele a quem vos apresentais como servos, para ir obedecer, sois servos desse modo a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que, embora tenhamos sido servos do pecado, nós obedecemos de coração a forma de doutrina o que fosse entregue, e libertos do pecado, nós fomos feitos servos da justiça. Então tudo isso começa, essa libertação começa na nossa vida quando nós obedecemos a palavra de Deus. Tudo isso acontece quando nós ouvimos a palavra de Deus. Por isso que eu faço questão de sempre pregar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos liberta do nosso antigo emprego, aleluia, nos liberta do nosso antigo mestre. Cada vez que eu ouço a palavra de Deus, eu me arrependo e renuncio às minhas práticas, renuncio à minha vaidade, o meu egoísmo. Então nessa manhã eu quero que você mude de emprego, aleluia. Eu quero que você mude de emprego agora. Não o seu emprego agora, não, estou falando do emprego espiritual. Se antes você era servo de um mestre que te humilha, que só quer teu mal, e que no fim vai te dar morte, não, saia desse emprego o mais rápido possível. Você não vai crescer nesse emprego. Você não vai progredir nesse emprego. Você vai ficar sempre aí, ó. Que nessa manhã você possa mudar de emprego.
mudar de mestre. O seu novo mestre chegou. E ele é manso. Ele é humilde. E que vai tirar de você toda essa opressão que está no teu coração. Esse nosso mestre, ele diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Oprimidos pela religiosidade, oprimido pelo pecado, oprimido pelas circunstâncias, oprimido pela situação dessa vida. Vinde a mim, diz o nosso mestre, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tirarei esse jugo dos seus corações e colocarei o meu jugo. E o meu jugo, ele é suave. Aleluia. O meu jugo não é pesado. O meu jugo é suave. A vida que eu vou te proporcionar é a melhor vida que tem. Embora nós iremos enfrentar muitas lutas, muitas aflições, muitas tribulações, mas nós também iremos saborear a glória de Deus. Nós também iremos saborear a vitória de Deus. Nós também iremos saborear os milagres de Deus. Nós também iremos conquistar tudo aquilo que Deus conquistou para nós. Aleluia! Nós iremos conquistar tudo aquilo que Deus conquistou, reservou para a minha vida e para a sua vida. O nosso salário, você não tem ideia do nosso salário. Você não tem ideia do galardão que Deus reservou para você. Se você entrar nesse novo emprego, nessa nova vida, nessa nova caminhada. Eu quero orar por você. Permita-me orar por você nessa manhã. Você que precisa receber Jesus na sua vida. Você que está cansado de pecar. Você que está cansado de sofrer. Mas não é o sofrimento da vida, mas é o sofrimento espiritual. Se o teu pecado te oprime, se o seu erro te oprime, eu quero orar por você. Venha para um novo emprego, peça demissão desse emprego. Escreva uma carta dizendo: eu estou me demitindo, porque eu arrumei um novo emprego, eu arrumei uma nova história, eu arrumei uma nova jornada para mim. Glória a Jesus. Vamos orar? Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai, Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Senhor querido, por esse meu irmão, por essa minha irmã que está aqui. Obrigado, Senhor, porque Tu permitiste, Senhor, a retornar ao vivo aqui, Senhor, para dizer a esse meu irmão, a essa minha irmã, a esse meu amigo, a essa minha amiga, que ele precisa mudar de emprego, que ele precisa mudar de mestre, que nós precisamos renunciar ao mundo, renunciar à nossa carne, para que nós possamos viver a vida eterna. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos. Que haja salvação para essa família, que haja salvação para esse lar, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Que bom retornar. Que bom estar aqui, oh glória. E nós estamos aqui com muitas novidades. Semana que vem vai ter uma escudeira aqui maravilhosa, né, que eu vou apresentar a vocês. E eu posso dizer que ela é maravilhosa, vocês vão entender depois, né? E nós estaremos aqui falando de muitos assuntos. Então convido você a todo sábado a estar aqui conosco,
né, a estar aqui conosco no programa Palavra da Cruz, né? Eu quero fazer um convite especial para você, né? Vou aqui passar um cartaz para o Herbert, pedir para o Herbert colocar esse cartaz. Você só localizar aqui, meus irmãos, porque programa ao vivo, né, irmão? Programa ao vivo é programa ao vivo, glória a Deus por isso, né? Vamos lá, deixa eu passar aqui o nosso cartaz. Quero fazer um convite especial para você, né? Pedir para o Herbert colocar esse cartaz para nós. Aqui, ó. Já vai colocar para nós esse cartaz aí. Quero fazer um convite para você. Amanhã nós estaremos começando, né, a nossa festividade lá na igreja onde eu pastoreio. Tem a graça de Jesus para pastorear. Amo vocês, viu, meus irmãos? Minhas ovelhas queridas. Deus abençoe a cada um de vocês, né, do Mariana 2, né? E nós estaremos lá 21 anos, irmãos. 21 anos de história. Nossa igreja, né, a sede fez 81 anos e nós fazemos 21 anos. E você é meu convidado a estar ali conosco. Nós estaremos comemorando 21 anos de história, né? Todo domingo e toda quarta-feira, irmãos abençoados, pregadores abençoados, na qual serão bênção para a nossa vida. E o nosso endereço está aqui, ó. Se você ver aqui, ó, essa mão aqui, ó. Aqui, não, essa, ó, irmão. Ô, glória, aqui, ó. Nosso endereço é Rua Gonçalo Soares, número 983. Os nossos cultos no domingo é às 7 horas e quarta-feira às 19h30. Então, toda quarta e todo domingo nós faremos cultos especiais de gratidão a Deus por 21 anos de história. E amanhã estará conosco o meu amigo querido, salve, salve, né, pastor Cleiton Miranda, estará conosco amanhã lá, né, vai ser uma bênção. Ele foi o nosso pastor lá por 7 anos, pastoreou a igreja do Mariana, e ele vai estar abrindo, né, os trabalhos, ô glória, conosco lá. E você é meu convidado, você que mora em São José, você que... eu queria uma igreja para conhecer. Então venha conhecer a nossa igreja do pastor Saulo, onde eu pastoreio. Vai ser meu convidado. Vou ter a alegria imensa de te receber, de apertar sua mão e dizer: seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, que bom que você está aqui para comemorar conosco. Então amanhã você é o nosso convidado especial, amém? Às 19h nós estaremos começando o nosso culto de louvor e adoração a Deus, e com a participação especial do nosso pastor Cleiton, amém? Deus abençoe você, em nome de Jesus, e até o próximo sábado com mais um programa Palavra da Cruz. Vou fazer uma oração, vamos orar para terminar. Senhor Jesus, abençoe esse meu irmão, abençoe essa minha irmã, dá vitória, irmãos, dá vitória, Deus, para esse meu irmão, para essa minha irmã, Senhor, e que amanhã nós estaremos lá na nossa igreja, comemorando, louvando o Teu nome, Senhor, por 21 anos de história, amém? Deus abençoe você, até o próximo sábado, com mais um programa Palavra da Cruz. Tanta coisa pra fazer.